Aula de número 6 da série Análise de Kanji, onde nós pegamos algumas frases que contêm palavras em kanji e o meu bate-papo aqui com você, minha conversa com você, é a respeito dos kanjis que formam essas palavras. Então olha só, antes de começar a recapitular nossas premissas, à medida que as aulas vão avançando, eu não vou mais dedicar tanto tempo a explicar elas. Se você viu aula 1, aula 2, aula 3, você já está bem familiarizado. Mas vamos lá, cada kanji tem um significado. Nem todo kanji sozinho é uma palavra. Algumas palavras são formadas por um único kanji. Ao ler em japonês, nós analisamos sempre palavras inteiras. Talvez este seja o ponto mais importante de todos. A gente sempre analisa palavras inteiras. E o som que o kanji tem varia de acordo com a palavra. Por esse motivo, nós analisamos sempre palavras inteiras. E a gente sempre analisa na seguinte sequência. Nós olhamos a forma da palavra em kanji, que é o desenho dela, o símbolo dela, o som que essa palavra tem e, por fim, o significado da palavra, ok? Então, olha só, a primeira frase que temos hoje aqui é essa daqui, ó. Jitensha de kuru. Jitensha de kuru significa vir de bicicleta. No final, nós temos aqui o verbo kuru, que significa vir, né? O verbo vir. A partícula de, ela indica o meio pelo qual a ação é realizada. Então, ele vem usando o quê? No caso aqui, a bicicleta, que em japonês se diz jitensha. Jitensha. E é essa palavrinha que nós vamos começar a analisar aqui. Ela é formada por 3 kanjis, né? Esses 3 aqui. E o primeiro deles, ele tem o significado de si próprio, si mesmo. Ele está, por exemplo, presente também na palavra jibun, que significa si mesmo, né? Depois, nós temos esse aqui, que significa virar, girar, rodopiar, né? Ele está, por exemplo, presente no verbo tenjiru, que é com ele mesmo e significa literalmente girar. E depois nós temos este kanji aqui, que já apareceu muitas vezes em outras aulas, que tem o significado de carro. Então, analisando a palavra bicicleta, jitensha, né? Ela é formada pelo kanji que significa si próprio, rodar ou girar e carro. Então, a bicicleta é um carro que gira por conta própria, por si mesmo, pela pessoa girando ela, talvez, né? Então, dá para você usar a sua imaginação aí para pensar em alguma associação. E no final, aqui no verbo, nós temos esse kanji aqui que significa vir, né? E aí, uma vez com esses kanjis, nós temos algumas palavrinhas aqui. Uma delas é a que está presente na frase, jitensha. Então, essa é a forma, som, significado. Jitensha. Depois nós temos o verbo kuru, que significa vir. Com esse primeiro kanji aqui, que significa si próprio, uma palavra que é formada só com ele e significa literalmente si próprio é mizukara. Mizukara significa si mesmo. Ela é escrita assim, com o kanji e esse ra em hiragana sozinho. E ela inteira tem o som de mizukara. E aí dentro do kanji fica esses 3 primeiros aqui, ó, mizuka. Significa si mesmo. Com um kanji que está presente também na palavra jitensha, é o kanji de carro, né? Ele sozinho tem o som de kuruma, ok? E significa carro. E o verbo girar, com este kanji aqui, ele se diz tenjiru, tenjiru, sendo que o ji e o ru fica fora do kanji aqui, fica em hiragana. E dá esse significado de virar, girar, ok? Então esses são os kanjis presentes aqui nessa frase, beleza? Na próxima frase temos o seguinte, ó. Eigo manabimasu. Eigo manabimasu. Aprender inglês, né? Eigo significa inglês. Manabimasu significa aprender. E aqui temos a partícula o, que indica o objeto. Quem aprende, aprende alguma coisa. Coisa que ele aprende vem antes da partícula o. Então, quando eu falo eigo manabimasu, aprender inglês. Nihongo manabimasu, aprender japonês. Sugaku o manabimasu, ou daisu o manabimasu, aprender matemática, aprender álgebra, e assim por diante. Ok? Quais são os kanjis que nós temos aqui nessa frase? O primeiro deles, vamos começar com os que formam a palavra que significa inglês, a língua inglesa. Esse primeiro aqui, ele tem justamente o significado de Inglaterra. É um kanji que o significado dele é um país, né? Normal, afinal,
Inglaterra, Reino Unido, é um país muito tradicional, que teve relacionamento com quase o mundo inteiro durante a história da humanidade. Então existe um kanji para ele, tá? Aí depois temos esse aqui, que significa idioma, ou num sentido bem mais literal, palavra propriamente dito, né? Você tem que entender que 99% dos kanjis têm um único significado em essência. Só que às vezes nós usamos várias palavras para expressar esse significado. Só que todas essas palavras fazem parte do mesmo universo, né? Então, idioma, palavra, língua, é tudo a mesma coisa, se você pensar de uma forma relativamente abstrata e macro, né? E depois, aqui no verbo aprender, nós temos esse kanji aqui, que significa aprendizagem, estudo. Aí é tudo a mesma coisa, né? Aprendizagem, aprender, aprendizado, estudo, né? E aí, que palavras que nós temos aqui? Temos a palavra eigo, que significa língua inglesa. Ela é escrita com o kanji, que significa Inglaterra, e com esse kanji aqui, que significa idioma ou palavra. É justamente essa mesma lógica aplicada para, por exemplo, Nihongo, que é a língua japonesa. Primeiro tem a palavra Japão, Nihon, e depois o go, que é a língua. Ou então a língua portuguesa, que nós falamos. A língua portuguesa é uma língua que vem de Portugal. Então nós falamos Portugaru, Portugaru go. Fica língua portuguesa, né? No caso do Inglaterra, existe um kanji que significa Inglaterra. Mas perceba que a palavra Inglaterra não é escrita só com esse kanji, mas o significado dele é Inglaterra. Lembra da nossa premissa aqui do começo, né? Algumas palavras são formadas por um único kanji, só que nem todo kanji sozinho é uma palavra, ok? Depois temos aqui o verbo manabu, que significa aprender, né? Na frase ele está flexionado para a forma mas, porque assim ele fica mais formal, beleza? Outro exemplo aqui, ó. Densha ga tomatta, densha ga tomatta. O trem parou, né? Densha significa trem. A partícula H indica quem faz a ação, indica o sujeito. E tomatta significa parou. É o verbo tomaru, só que no passado, ok? Que kanjis que nós temos aqui, ó? A palavra que significa trem, ela é formada por esses dois. O primeiro deles significa eletricidade, o segundo significa carro. Já até apareceu aqui nessa aula, né? Então, esses dois juntos formam a palavra densha. E aí, com esse som aqui, densha. Novamente, esse kanji aqui de carro sozinho, ele forma a palavra kuruma, que significa carro. E por fim, temos o kanji que significa o verbo parar, tomaru, né? Inclusive, na placa de pare no Japão e no chão, normalmente no asfalto, quando tem o pare do carro, né? O carro está andando, tem um cruzamento, um deles tem que parar para ver se vem carro antes de atravessar. Está escrito este kanji aqui, no chão, ok? Então, densha ga tomatta, o trem parou. O verbo que nós temos aqui é tomaru, que significa parar, literalmente. Outro exemplo aqui, ó. Ame no hi wa dekakemasen. Ame no hi wa dekakemasen. Não saio de casa em dia de chuva, né? Essa primeira parte aqui, ó, ame no hi significa dia de chuva, né? Ame significa chuva, hi significa dia. Ame no hi, dia de chuva. Partícula wa, assunto principal da frase, sobre quem ou o que eu estou falando. Então, falando sobre dias de chuva. Dekakemasen significa não sair. É do verbo dekakeru, que significa sair. Ok? Vamos analisar os kanjis aqui, ó. Primeiro deles, esse aqui significa chuva, né? Esse é o significado dele. Depois temos esse daqui, que significa sol, dia. Provavelmente o kanji mais usado de todos na língua japonesa, né? E depois temos esse aqui, que significa sair. E aí vamos para as palavras. Esse kanji aqui sozinho forma a palavra de som ame, que significa chuva. Então, ame, chuva, escrito com este kanji aqui. Esse aqui está presente em muitas palavras, só que ele sozinho, hi, tem o som de hi. Temos aqui em hiragana. Significa dia, né? A gente usa a palavra dia.
Então, quando a gente fala ame no hi, dia de chuva. Temos aqui ó, o verbo dekakeru, significa sair de casa, sair para um destino específico, né? Que é o que está sendo usado lá na frase. Ele está primeiramente na forma formal, então fica dekakemasu. E depois ele está na negativa, dekakemasen, né? Que aí dá a ideia de não sair. Ok? Existe também simplesmente o verbo deru, que significa sair, né? Esse daqui, dekakeru, ele tem um sentido bem específico de sair de casa para ir em algum lugar e depois voltar, né? Ele traz já essa conotação disso, beleza? Próxima frase aqui. Sugaku ga daisuki desu. Sugaku ga daisuki desu. Adoro matemática, né? O que nós temos aqui, ó? Sugaku é a palavra que significa matemática. Daisuki significa gostar, né? O que nós temos aqui de kanji? Esse aqui significa número, né? Número. Depois temos esse aqui que significa aprendizagem, estudo. Já apareceu ele, né? No verbo manabimasu, que a gente viu numa frase ali atrás. Temos esse kanji aqui que parece um carinha com os braços abertos. Significa grande. E temos esse aqui que significa agradável. Ele é usado no sentido de gostar. E aí, o que nós temos aqui de palavras? Sugaku significa matemática. É formada pelo kanji que significa número e o kanji que significa aprendizagem, estudo, né? Sugaku é o estudo dos números, né? Matemática. Sugaku, estudo dos números. Aí temos aqui a palavra daisuki. Significa gostar muito, adorar alguma coisa. Ele tem o kanji de grande e tem a palavra suki, que sozinha significa gostar. Só que quando eu falo daisuki, significa gostar muito. Ok? A palavra número, né? Porque este kanji aqui significa número. Mas qual que é a palavra número? Essa daqui, ó. Kazu. Kazu. Kazu significa número. Ok? Temos o verbo manabu, que significa aprender. E com esse mesmo kanji aqui de grande, né, que está presente em daisuki, a palavra grande, a característica grande, é dita oki, né? Essa palavra não está presente, né? Nem essa daqui, nem essa e nem essa. Elas não estão presentes aqui nessa frase, mas a gente coloca aqui porque elas usam os kanjis que a gente acabou de ver sendo usado na frase. Isso ajuda a refrescar sua memória, ajuda você a revisar, né? Ou aprender palavras novas. Ok? Vamos aqui para a nossa última frase dessa aula. Temos aqui, ó. Kessa no ame wa taihen deshita. Kessa no ame wa taihen deshita. A chuva dessa manhã foi terrível, né? Então temos aqui, ó. Kessa significa esta manhã. Depois eu falo sobre isso. Partícula no indica que o que vem depois pertence ao que vem antes. Ame significa chuva. Partícula wa indica sobre quem ou o que eu estou falando, né? Aí temos aqui taihen deshita. Foi terrível. A palavra taihen é uma palavra bem abrangente. Significa perigo, problema, terrível, emergencial, problemático, difícil, árduo, né? Uma palavra que ela representa um conceito meio que de coisa ruim, de emergência, então a gente coloca várias traduções, porque ela é sempre usada em situação do tipo, né? O que nós temos de kanji aqui? O primeiro deles é o kanji que significa agora, né? Depois temos esse aqui, que significa manhã. Temos esse aqui que significa chuva. Já apareceu, inclusive, aqui na aula. Esse aqui que significa grande. Já apareceu também na aula. E esse daqui que significa algo diferente ou algo estranho, né? Perceba que algo estranho normalmente é algo diferente, né? Diferente do normal. Então, cuidado para não caírem na armadilha de que um kanji tem vários significados. 99% dos kanjis tem um significado em essência. Só que às vezes, para expressar esse significado, a gente precisa usar várias palavras. Mas para pensar que algo estranho é algo diferente do normal, é algo diferente do comum, por isso que é estranho. Então, diferente e estranho, em certo ponto, é a mesma essência, é a mesma coisa. Não são sinônimos exatos,
Você não troca essas palavras perfeitamente. Mas elas representam o mesmo conceito de algo que foge da normalidade ou algo que foge do padrão. Ok? E aí, uma vez entendido esses kanjis, o que nós temos aqui de palavras, né? Primeira palavra da frase é kessa. Kessa significa esta manhã. Ok? E olha só, sobre essa palavra, a gente sabe que manhã, simplesmente manhã de qualquer dia, se diz asa. E ela é escrita unicamente com esse kanji aqui, que é a palavra que está aqui, ó. Asa, manhã, né? E a palavra agora, essa daqui, ó, ima. Então temos aqui, ó, ima significa agora, né? Ah, por que que quando eu junto agora com manhã, a palavra vira kessa, né? Porque quando eu falo, ó, kessa significa esta manhã, manhã de agora, literalmente. Por quê? Porque sim, né? Volta para os princípios aqui, ó. Cadê? Ao ler em japonês, analisamos sempre palavras inteiras e o som do kanji é de acordo com a palavra, tá? Então não é você que cria as palavras com base no kanji. As palavras já existem com o som que elas têm, do jeito que elas têm, e você aprende elas do jeito que elas são. Então existe a palavra kessa, que significa esta manhã. E essa palavra é escrita com o kanji que significa agora e o kanji que significa manhã. Não tem nada a ver o fato de que a palavra agora é ima, com esse kanji, e a palavra manhã é asa. O que importa é que a palavra esta manhã é kessa, ok? Foco na palavra. Aí temos aqui a palavra ame, que significa chuva. Temos aqui a palavra taihen, que significa perigo, problema, terrível, emergencial, né? Temos a palavra ima, aí ela não aparece mais na frase, mas está colocando aqui para você recapitular, porque ela é escrita somente com este kanji, que significa agora. Ele está presente aqui na palavra kessa. Então, olha só, ima significa agora. Existe também a palavra asa, que significa manhã. Beleza? E essa foi a aula de análise de kanji de número 6. Muitos aqui já apareceram nas aulas passadas dessa série. Alguns aqui são novos. Algumas palavras são novas com kanjis que você já viu. E o objetivo dessa série é justamente isso. Você sentar, relaxar, ver as explicações e as coisas vão fazendo sentido para você, né? Vai, digamos, desvendando a língua japonesa, fazendo aí, comparando com o nome do nosso livro, mas a gente vai descobrindo coisas novas com você simplesmente sentando e assistindo a aula, beleza? A gente se vê na próxima aula dessa série.